Olá, boa tarde, Shalom, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito feliz em estar aqui, queridos. O Senhor tem me abençoado de uma forma gloriosa, através do estar consumado. A live hoje pode dar assim um pouquinho de barulho, né? Porque eu estou aqui na área e pode ser que dê um pouquinho de barulho, mas com certeza o Senhor tem algo para ministrar, para falar aos nossos corações nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, hoje nós estamos no quarto dia do nosso estar consumado. Nós estamos hoje no 10º dia do 6º mês, ou seja, nós estamos no 10º dia do nosso milagre, da nossa bênção, da nossa vitória. Sabe, queridos? E o Senhor é maravilhoso. Deus tem honrado, Deus tem ministrado aos nossos corações, Deus tem trabalhado a nosso favor. Você acredita nisso? Você crê que o Senhor tem e está trabalhando a nosso favor? Você acredita que o Senhor, o Deus de Israel, Ele está trabalhando a nosso favor? Ele está trabalhando a seu favor? Ele está trabalhando a meu favor? Você crê nisso? Então, queridos, vamos lá. A palavra de Deus para os nossos corações hoje, no nosso quarto dia do estar consumado, é em relação a guardar no nosso coração e a refletir sobre isso. Por que refletir sobre isso, queridos? Nós temos aprendido ao longo desses 3 dias coisas espetaculares a respeito do nosso chamado, a respeito daquilo que o Senhor tem para mim e para você, a respeito daquilo que o Senhor tem para fazer por esse tempo, por esses dias, por esta estação. Sabe, nós entendemos e aprendemos a respeito de palavras que foi liberadas sobre nós ao longo da nossa caminhada. Palavras que o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar sobre as nossas vidas, para liberar palavras de vida sobre as nossas vidas, como também as promessas que o Senhor tem para nós, o chamado que o Senhor tem para nós, o ide, o equibalo, o que o Senhor tem para mim e para você nessa terra, o que eu vim fazer aqui. Então o Senhor tem falado esses dias ao nosso coração a respeito disso. Sabe? E como Maria recebeu o anjo, recebeu a palavra, foi anunciado a Maria um milagre na vida dela, foi anunciado a Maria um novo tempo na vida dela, foi anunciado a Maria uma gestação, foi anunciado a Maria um sonho, um projeto. O Senhor tem anunciado isso para as nossas vidas por esses dias. Mas é necessário, queridos, que a gente pense sobre isso, que a gente reflita sobre isso, que a gente guarde no coração tudo que temos ouvido a respeito daquilo que o Senhor tem nos entregado, tudo aquilo que nós temos entendido, aprendido, e guardar no nosso coração e meditar sobre isso. Nós precisamos meditar sobre isso, porque aqui, queridos, continuando aqui no capítulo 2 do livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 19, vai dizer assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no coração. Ou seja, quando os pastores chegaram e contou para eles, contou para Maria, contou para José, como a todos que estavam ali, o que o anjo havia anunciado a eles, a respeito de Jesus, a respeito do nascimento de Jesus, a respeito do nascimento do projeto de Maria, Maria ficou ouvindo e meditando. Querido, nós precisamos meditar em tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida.
por esse tempo. Nós estamos no 6º mês. Nós estamos no 6º mês do ano de 2021. Até dezembro, nós ainda temos 5 meses. 5? Não, 6 meses. Até dezembro nós ainda temos 6 meses. Nós ainda estamos terminando o primeiro semestre. Nós estamos no último mês do primeiro semestre. Nós ainda temos todo o segundo semestre. E é necessário que a gente pense sobre essas coisas. É necessário que a gente analise com cuidado tudo que recebemos, que a gente coloque no papel, que a gente medite, que a gente jejue, que a gente ore em cima de todas essas palavras, de todo esse direcionamento que o Senhor tem nos entregado por esses dias. A gente tem que anotar no papel. Essas lives vão ficar todas salvas. São 7 lives. Elas vão ficar as 7 lives salvas. Ou seja, a gente pode voltar a qualquer momento, estar revendo, estar estudando novamente, tá fazendo jejum. Senhor, recebi tanta informação, tanto direcionamento. Eu quero fazer os 7 dias de jejum, 3 dias de jejum. Eu quero me consagrar 21 dias para Ti, Senhor. Consagrar minha mente, consagrar meu coração, meu caminhar contigo. Tudo que eu recebi, para me estar meditando, para me estar regando essa palavra, regando esse novo tempo com a Tua presença. Para que assim eu ocupe a minha mente, eu ocupe o meu coração, ocupe o meu dia, ocupe a minha vida com aquilo, Senhor, que Tu tem para mim. Entendeu, queridos? Nós precisamos ter isso, trazer isso à luz, ter esse entendimento. Porque a riqueza de detalhe do milagre do 6º mês que nós estamos recebendo, queridos, então nós não podemos dispersar, ficar dispersos depois de tanta coisa que o Senhor tem nos entregado. Nós não podemos ficar apáticos diante desse direcionamento, diante desse milagre que o Senhor está gerando em mim e você. Porque está consumada, está selada a bênção e a vitória. A bênção e a vitória minha e sua está selada. Está selada a minha vitória, está selada a tua bênção, está selado, está consumado, está selado. Sabe, nós temos que analisar isso. Aqui a Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Reflita todas as coisas que você tem recebido. Reflita sobre o seu chamado. Reflita sobre a sua família. Reflita sobre a sua vida profissional. Você precisa parar um pouco. Sabe, querida, aqui quando eles começaram a falar a respeito de quem era Jesus e do que os anjos haviam anunciado, Maria guardou o coração. O que as pessoas têm falado a seu respeito? O que as pessoas têm chegado para você e têm dito? Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer trabalhar com você nessa área. Deus quer te levantar dessa forma. Deus quer trabalhar em você assim. Você tem que refletir sobre essas coisas. Sabe por quê, queridos? Porque nós também não podemos engolir tudo que a gente ouve. A gente não pode receber tudo que o povo fala. Não podemos. Aqui, quando aqui está dizendo que Maria guardava e refletia no coração, é porque os pastores chegaram para falar a respeito do projeto dela, a respeito do sonho dela, sabe? Maria tinha acabado de dar luz a algo que o anjo havia anunciado para ela. E os pastores estavam dizendo que o anjo também tinha ido anunciar para eles o nascimento de Jesus. Ou seja, alguém chega para você e fala assim: olha, Deus falou para mim que você é um homem ou uma mulher de Deus, que você tem um chamado. Aí você para guardar e refletir. Eu estava em oração e o Senhor falou a mim que tem algo especial para mim. O Senhor falou a mim que tem algo especial para o meu filho. O Senhor falou para mim que tem algo especial na minha casa, na minha rua, na minha cidade, no meu estado, no meu trabalho. O Senhor tem algo especial para mim. Aí você precisa refletir sobre essas coisas.
Você precisa guardar sua mente sobre essas coisas. Você tem que começar a trabalhar em cima disso, a trabalhar espiritualmente em cima disso. Como assim, pastora? Eu quero só lembrar bem aqui para você algo. É um projeto, é uma palavra que está liberada sobre você. Isso pode acontecer hoje. Isso pode acontecer em dezembro. Isso pode acontecer em 2022. Mas se é um projeto do Senhor, vai nascer. Porque a gestação de Maria e de Isabel durou 9 meses. Mas aqui no versículo 37 do capítulo 1 de Lucas diz o quê? Que nada é impossível para Deus. Então, se nada é impossível para Deus, o teu milagre pode acontecer agora. Teu telefone toca, alguém liga para você, manda um WhatsApp para você e o milagre do 6º mês acontece na tua vida agora. Mas na vida de outras pessoas pode durar os 9 meses. Importa, querido, que nós precisamos estar com a nossa mente guardada, ouvindo as coisas e refletindo sobre elas. E o que é refletir sobre elas? Aqui no Salmo 1 vai dizer o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Shalom, hi, tudo bom, minha amada? Eita, Jesus, deu uma coisinha aqui errada. Shalom, querida, como está? Então, amada, aqui ele vai dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, isso aqui, irmãs, é mais um momento em que nós temos que guardar a nossa mente. Nós não podemos seguir o conselho dos ímpios. Nós não podemos, queridos, ouvir qualquer voz. Queridos, se vocês puderem, já envie essa live para outras pessoas, tá? Toca aí nos coraçãozinhos, porque isso o Instagram entende que o conteúdo é bom e o Instagram vai enviar para mais pessoas, tá bom? Então toca aí no coraçãozinho, envia para mais pessoas, que aí assim a gente vai abençoar mais gente, né? Então, querida, aqui está dizendo, aqui no Salmo 1, eu gostaria muito que você entendesse que é uma receita para a gente guardar e refletir sobre tudo que nós temos recebido esses dias, sobre o nosso milagre. Não ande no conselho dos ímpios. Da mesma forma que houve o recenseamento para impedir o nascimento de Jesus, da mesma forma que quando Isabel teve João Batista, algumas pessoas tentaram distorcer para que se colocasse outro nome em João Batista. Vai aparecer pessoas que vão querer botar nome no nosso projeto. Vai aparecer pessoas que vai querer nos direcionar da forma deles. Vai aparecer pessoas que vão querer entrar no barco e eles não são do barco. Sabe, queridos? Da mesma forma que aconteceu com eles, acontece comigo e com você. Sabia disso? Tem pessoas que a gente está no caminho certo, está na rota certa. A pessoa chega e começa a te dar conselhos para você sair da rota. Naquele momento e aparentemente, você nem percebe que aquele conselho vai te tirar da rota. Você nem percebe que aquele conselho ali está te levando para bem longe do teu destino, para bem longe do teu chamado. Você sabia? Então aqui no Salmo 1 tem uma receita básica. Uma receita básica. O Senhor me deu essa palavra hoje pela manhã. Uma receita básica, irmão, para a gente continuar firme na presença do Senhor. Porque não importa se está demorando ou não. Isaías 65:4 diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam, que nele confia. E o tempo da espera é difícil. O tempo da espera é complicado, porque tá tudo ok na nossa frente, mas não tem um sinal de Deus para agir. Tá tudo certo, a gente olha assim, não, tá tudo ok, agora eu só preciso ir, e o Senhor não sinaliza pra gente ir. Sabe por quê, querido? Porque está tudo certo a olho nu, a olho físico. No mundo espiritual a obra não está completa.
No mundo espiritual ainda faltam alguns detalhes. É por isso que a gente olha assim de uma forma natural e acha que está tudo ok. E muitas vezes a gente se perde. Porque há aqueles que vêm e dizem, não, está tudo ok, porque tu não age. Não é? Aí às vezes a gente cai nessas instruções erradas, ouvindo conselhos dos ímpios, ouvindo vozes lá fora, irmãos. E às vezes a pessoa está vendo que aquele não é o momento, mas como ele olha para a gente ver que a gente está tão ansioso para agir, que qualquer empurrãozinho a gente vai, e ele sabe que se a gente for, a gente vai se dar mal, aí ele diz, vai que tá na hora, só no intuito da gente se ferrar. Aí você entra, se ferra, porque estava tudo pronto, mas não era o tempo é só quando Deus disse vai. Aí o que acontece? A gente atrasa a bênção. Perder a bênção a gente não vai, claro, porque o Senhor, ele não é como eu e você, que qualquer coisinha a gente larga de mão. Não, o Senhor, ele não desiste de mim e de você. E outra coisa, o Senhor vela pela palavra dele. Então aquilo que é meu e que é teu, embora a gente escorregue aqui, caia acolá, se escore ali, desista por um tempo, ele nunca vai desistir. Ele sempre vai velar pela palavra dele e ele sempre vai cumprir aquilo que ele fala. Entendeu? Mas isso pode atrasar a nossa caminhada. Ouvir outras vozes, entrar num caminho que o Senhor não mandou, isso atrasa a nossa bênção. Isso atrasa o nosso milagre. Por isso que Maria fazia o quê? Nós vamos lembrar de Maria a live inteira hoje. Porque Maria o quê? Ouvia, guardava no coração e refletia sobre tudo aquilo que estavam falando dos sonhos dela. Porque Jesus era um projeto que o Senhor entregou para ela. Né? Aí então eles estão falando isso a respeito do meu projeto, estão falando isso e isso a respeito do meu milagre, estão anunciando algo a meu respeito e a respeito daquilo que o Senhor tem para mim. O que está acontecendo na realidade? Deixa eu catar essas informações para cá e parar um pouquinho para refletir. Irmão, nós precisamos refletir. Aqui diz, não segue o conselho do ímpio e não imita a conduta dos pecadores. O que é imitar a conduta dos pecadores? É dar o jeitinho brasileiro. É dar um empurrãozinho. É dar aquela ajudazinha básica para Deus que Deus não pediu a nossa ajuda. Sabe, queridos, a gente tem essa mania de querer dar aquela ajudazinha. A gente tem a mania de plantar uma semente aqui e largar ela para lá. Toda semente plantada, ela vai florescer um dia. Você vai ter um resultado com essa semente. Ou ela vai pecar, ou seja, ou ela não vai germinar, não vai dar nada, ou ela vai dar em alguma coisa. Aí você fala assim, pastora, então se não vai dar nada, a gente deixa para lá. Não. Se você plantou uma semente, seja do que for, e essa semente não fluiu, você tem que parar e analisar por quê. Por que eu plantei essa semente nessa terra e ela não brotou? A semente estava estragada? A terra não estava boa? Eu não adubei, eu não escavei direito, eu não coloquei um bom adubo? A semente estava estragada, a terra não estava boa, eu não joguei uma aguinha, que às vezes não chove, tem que colocar uma irrigação, né? Aí a pergunta é, você já parou para analisar sobre isso? Você já parou para pensar por que as sementes plantadas no passado elas ainda não frutificaram? Por quê? Porque Eclesiastes 11 vai dizer, lança o teu pão nas águas, que no tempo certo você verá algum resultado. Que o que você planta as tuas sementes de manhã e que tuas mãos não fiquem desocupadas. Planta também à tarde, porque você não sabe qual delas vai florescer. Eu estou falando com as minhas palavras. E o que isso quer dizer, querido? Que não é porque você plantou 3 sementes ontem, que hoje você vai ficar ociosa com a cara para cima, sem ter uma direção. Porque é nesse momento que entra o conselho do ímpio. Porque ainda que não venha alguém
no seu ouvido, mas o inimigo, pensamentos malignos na tua mente. Nós vamos falar, né, até domingo, que completa o ciclo das 7 lives, nós vamos falar nos nossos pensamentos, o tanto que os nossos pensamentos nos atrapalham, o tanto que pensamento errado nos atrapalha. Então, queridos, qual é a semente que você tem plantado? Você tem ido ver por que aquela semente ainda não germinou? Você tem ido procurar saber por quê? Porque a gente só planta e deixa para lá. Tem oração, querido, que você orou e Deus já até respondeu e você não viu. Sabe por quê? Porque você não guardou e não meditou, não refletiu sobre essas coisas. Precisa parar e refletir o que estão falando a meu respeito. Você tem que parar e fazer uma autoanálise da sua vida. Como foi a minha caminhada? Eu tenho quantos anos que estou caminhando com Jesus? 10 anos? 5 anos? 1 ano? 1 mês? 1 semana? Como está sendo esse tempo na presença do Senhor? Como está sendo o meu tempo de qualidade com o Senhor? Como eu tenho, como a minha vida tem honrado o Senhor? Como a minha vida tem honrado ao Senhor? Será que eu tenho honrado a Deus só nos dízimos e nas ofertas? Ou nem isso? Porque nós temos que honrar o Senhor, queridos, nos dízimos e nas ofertas. Mas nós temos que honrar a Deus com a nossa vida. Honrar a Deus com a roupa que a gente veste, com o nosso calçado, com o que a gente come, porque a glutanaria é pecado. Nós temos que honrar a Deus com os nossos olhos, o que a gente está olhando, o que a gente está assistindo. Nós temos que honrar a Deus com a nossa casa, tratando bem o marido, a esposa, os filhos, a nossa família. Nós temos que honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E às vezes a semente não germina porque a gente está plantando ela lá num terreno que não... infrutífero. A madre não está preparada para receber o milagre. Maria era a virgem, mas a terra dela, a madre dela, estava preparada para receber o milagre. Por quê? Porque quando o anjo chegou, ele disse o quê? Tu és agraciada. Tu és bem vista aos olhos do Senhor. Deus tem se agradado da tua conduta. Deus tem se agradado da tua sã consciência. Deus tem se agradado dos teus pensamentos. Deus tem se agradado da tua vida, da tua caminhada com Ele. Será que não é por isso que o milagre ainda não aconteceu? Que a semente ainda não germinou? Nós precisamos, queridos. Por que uma área é estéril e a outra é frutífera? Por que uma área anda e a outra não anda? Porque talvez você está honrando o Senhor da forma correta de uma área e da outra não, sabe? Fala demais. As pessoas veem que o teu papo antes de Jesus era um e depois do Jesus é o mesmo, ou então ficou pior. Tua conversa é a mesma, é muito besterol, muita coisa sem nexo, sem informação. A tua conversa é a mesma. Não tem diferença da tua conversa antes ou depois de Jesus. E a Bíblia vai falar em Malaquias que há diferença entre o que serve e o que não serve. Há diferença entre o que é e o que não é. Eu lhe digo isso por experiência própria, porque eu já falei também, já conversei também o que não era para conversar, o que não tinha nada a ver. Sabe, queridos? Então tudo isso colabora, porque quando a gente, a própria palavra de Deus diz que no muito falar a gente se perde, porque conta os segredos, conta os milagres, conta as bênçãos, aí chega bem que a pessoa ouve uma coisa, passa a te invejar. Ouve outra coisa que você fala, passa a torcer para que dê errado. Aí ouve uma coisa que você falou, chega lá na casa do vizinho e diz assim: olha, fulano falou isso e isso. Você nem falou ou falou de uma outra forma, mas ele pegou a tua fala, distorceu, chegou na casa do vizinho, inventou a maior mentira com o teu nome e tu ficou envergonhado. Por quê? Por causa do muito falar. Por causa do muito falar. Sabe, aqui vai continuar o versículo 1 dizendo assim: nem se assenta na roda dos zombadores. Sabe, irmãos, é tão triste
Mas quantas e quantas vezes a gente não vê cristão sentado em mesa dos escarnecedores falando mal de outro cristão, sabe? Você está bem aqui sentado, você conhece a palavra, você é crente, aí você se une com pessoas do mundo para falar mal de outro crente. O povo do mundo não vai te respeitar. Pelo contrário, olha, a crentinha estava falando mal do outro crente. Sabia? Não vai te respeitar. Aí é maldição, é atraso, a terra fica infrutífera, o útero fica estéril, não funciona, não anda. Por quê? Por causa da terra que não está abençoada. Sabia, queridos? Sabia? A gente se senta na mesa dos escarnecedores, sim, para falar mal do nosso próprio povo, para falar mal da nossa própria família. Senta para falar mal do marido, senta para falar mal do patrão, senta para falar mal do pastor, senta para falar mal da irmãzinha, senta para falar mal, para triturar, para fritar a óleo e alho. Aí a vida, cadê meu milagre? O milagre não vai chegar, o menino não vai ser gerado. Você não está sendo encontrado, agraciada como Maria foi encontrado. Quando o anjo foi anunciar João Batista para Zacarias, ele não estava falando da vida alheia, ele não estava na porta do vizinho fazendo fofoca, ele não estava no motel adulterando, fornicando, ele não estava dando ouvido aos ímpios e nem sentado na mesa dos escarnecedores. Ele estava no turno de Ábias, ele estava oferecendo sacrifício ao Senhor pelo pecado do povo. Ele estava trabalhando na obra. E a Bíblia vai dizer que Isabel e Zacarias eram irrepreensíveis. Amados, tem hora que a nossa vida não anda e a gente bota a culpa no invejoso, bota a culpa no fulano que está orando o contrário, e a culpa é minha, é sua, porque não tem uma conduta adequada na presença do Senhor. Amém? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Quantas de nós, irmãos, não estamos imitando a conduta dos pecadores? Quanto de nós não estamos imitando? Quantos de nós não estamos tendo a mesma vida mundana que o outro tem? Aí a gente chama, irmão, vamos para a igreja. O outro diz, vou para a igreja fazer o quê? Irmão, você quer aceitar Jesus? Não, porque se for para ser igual a você, eu não quero. Entendeu, amados? Aí eu estou pregando há 1000 anos para o meu marido, para minha esposa. Eu prego há 1000 anos para minha mãe. Eu estou pregando há 1000 anos para minha família não quer Jesus. Às vezes não quer porque não quer. Às vezes não quer porque o coração é duro. Mas muitas vezes, irmãos, é o testemunho que nós não temos. É o testemunho que eu não tenho, é o testemunho que você não tem. Aí a gente não colabora com a obra de Deus, não é frutífero, não há um rompimento espiritual na nossa vida. Eu estou falando isso para você por experiência própria na minha vida. O que eu estou falando para você não é criticando, não. Eu estou compartilhando com você porque foram coisas que eu já vivi. São coisas que eu já fiz. E a gente atrasa o chamado. E a gente... Sabe o que a gente conquista com essas atitudes? Prejuízos. Prejuízos espirituais, prejuízos materiais, atraso na caminhada, atraso no chamado. É a experiência própria, irmão. Aqui não é dedo, não é julgamento, não. É vida que eu vivi. Foram erros que eu cometi. Tá entendendo? Eu estou falando por experiência própria. Não estou julgando ninguém, nem apontando ninguém. Estou falando de coisas que já fiz. Por isso estou compartilhando com os irmãos. Tá entendendo? Então não vamos imitar a conduta dele não, porque a palavra nos chama para ser diferente. Maria não sabia quem eram aqueles pastores. Mas quando a Maria viu eles, a Maria não correu para se alastrar. A Bíblia fala que ela ficou ouvindo, guardando e refletindo sobre tudo que estava ouvindo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está bem aqui, mas lá longe tem tanta gente observando a nossa vida. Daqui a pouco nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos ler lá no livro de Lucas, que não foi só os pastores que estavam de olho no nascimento de Jesus.
Não era só os pastores que estavam esperando por isso. Então tem muita gente que está esperando o manifestar da glória de Deus na sua vida e você nem imagina. Tem tanta gente que o Senhor já disse, olha, através da vida da Socorro, da Rai, através da vida do Frederico, através da vida da Maria, do Antônio, vai acontecer isso e isso. E a pessoa, eu estou esperando o manifestar da glória de Deus na vida de fulano, porque Deus falou comigo que tem algo tremendo que vai ser feito através da vida dela, através da vida dele. Só que a pessoa não vem falar para você, porque não tem autorização do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha caminhada com Deus depende de mim. Eu me santificar para o Senhor tem que depender de mim. Eu tenho que me santificar para o Senhor e ter uma vida reta para o Senhor por amor a Ele. Não por aquilo que Ele tem para me dar, não por causa de um chamado, não por causa de um ministério, mas por causa da minha salvação, por causa do amor de Deus por mim. É por isso que eu tenho que ter uma vida santificada, não por aquilo que Deus pode me oferecer. Eu não tenho que honrar a Deus só se Deus me honrar, não. Eu tenho que honrar a Deus porque Ele já deu o Filho dele para morrer por mim lá na cruz do Calvário. Não tem honra maior do que saber que alguém deu seu próprio Filho para morrer por você. Então você não precisa de mais nada além disso para honrar a Deus, para abandonar todas as coisas do mundo, todas as coisas erradas. Amém? Aí, queridos, o que acontece aqui? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. E olha o que o versículo 2 diz. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Eu não posso imitar a conduta do ímpio. Eu tenho que ter satisfação na palavra de Deus. Eu tenho que ter satisfação, eu tenho que sentir prazer no jejum, na oração, na meditação da palavra, na obediência, em ter um coração contrito, sabe? Em ser 100% voltada para os caminhos do Senhor. A minha satisfação, o prazer, a minha alegria tem que estar na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Sabe, queridos? Infelizmente, quantas e quantas vezes o nosso prazer não está nas redes sociais. Infelizmente, muitas vezes o nosso prazer não está nos programas de televisão, que é porcaria, é lixo, é prostituição, é veneno mortal, Sabe, queridos? Quantas e quantas vezes a gente deixa de ler a Bíblia para sentar de frente da televisão, para consumir lixo, para consumir veneno mortal. Aí depois pega o Salmo 91 e vai ler. Senhor, me livre do veneno mortal. Senhor, me livre do veneno mortal. Muitas vezes você não precisa ser mordido de cobra. Muitas vezes só precisa se sentar na frente da Globo. Se você sentar na frente da Globo, você não precisa de cobra para te morder. Você não precisa do veneno mortal. Porque quando você sair de lá, você já sai morto. Você já sai desviado, totalmente desviado. Sabe, irmãos? A gente tem que ter consciência. A palavra vai dizer que nós temos que ter uma sã consciência. E a minha uma das formas de eu ter uma sã consciência é admitir meus erros, minhas falhas e buscar o conserto para isso. Se eu pego o Salmo 91, me livro da seta mortal, me livro do veneno, me livro do mal que assola meio-dia, aí eu pego uma cadeira e me sento de frente para a Globo. Aí o Salmo 91 valeu o quê? Nada. Não é, queridos? Aí eu me sento na frente do WhatsApp e vou olhar por marido da lei, falar mal dos outros. Aí me livro do veneno mortal? Não, me livro do veneno mortal não. Você nem tem vida. Como é que vai se livrar do veneno mortal? Nós não podemos, irmãos, imitar a conduta dos pecadores. Nós precisamos ter satisfação na meditação da palavra de Deus. Ter satisfação no renovo da mente. Tem gente que quando começa a ler a Bíblia fica agoniado. Por quê? Porque lá em Timóteo vai dizer
que no final dos tempos as pessoas teriam comichão nas orelhas e não queriam ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, eles não iriam congregar em lugares onde a palavra, onde a sã doutrina era pregada. O que eles iam fazer? Eles iam pegar para si líderes que pregariam para eles aquilo que eles queriam ouvir. É o cumprimento da palavra. Passa 2, 3 horas no Instagram olhando mulher nua, homem nu, homem de peitão bonito, desejando aquilo ali para si, sabe? Desejando a glória momentânea, esquecendo da glória eterna que é a salvação. Tudo isso, irmão, a gente faz. Aí a gente imita a conduta do mundo e quer o milagre do 6º mês. A gente imita a conduta do mundo, mas não reflete como Maria refletiu para manter a bênção dela. Quantas e quantas vezes você já recebeu bênção, vitória de Deus? Quantas e quantas vezes Deus já abriu a porta para você e 2 dias depois a porta se fechou? Comigo já aconteceu várias vezes. Talvez com você não, mas comigo já. Quantas e quantas vezes a gente ora, o Senhor abre os céus e derrama a bênção na mesma hora e 1 minuto depois a gente perde, sabe por quê? Porque não guarda, porque não reflete sobre isso, porque não analisa sobre isso, porque não medita. Senhor, tu me deu essa bênção, Deus, agora me dá as estratégias para me manter a bênção. Me dá as estratégias. Sabe, eu vou meditar na tua palavra para tu me dar as estratégias, aí sim, para tu me guardar do veneno mortal. Aí sim, para tu me guardar, para que eu mantenha aquela bênção, para que eu mantenha o milagre. Porque do dia que Jesus nasceu até o dia do Gólgota, até o dia do estar consumado, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Do dia que Jesus nasceu até o estar consumado, foram 33 anos. Foram 33 anos de bênção, 33 anos de cumprimento da palavra. Amados, quantos ministérios não duram 1 ano? Quantos ministérios não duram 1 semana, não dura 3 meses? Das duas, ou não é de Deus, porque lá em Atos 5 vai dizer que o que é de Deus permanece. Então, ou não é de Deus, ou foi pura ilusão do homem, ou então você não está sabendo regar a sua semente. Ou então você não está guardando e refletindo como Maria guardou e refletiu quando o bebê ainda estava, recém-nascido. O menino tinha acabado de nascer. Aí a Bíblia diz que ele estava o quê? Que ela o quê? Refletia sobre aquilo. Ou seja, olha o tamanho da responsabilidade que me foi imposta. Olha o que esse povo está falando a respeito do meu filho. Olha o anjo colocou essa criança dentro de mim, nem me disse que essa criança era tudo isso. Agora eu estou entendendo que essa criança é uma grande responsabilidade na minha mão. Agora que eu estou entendendo que essa criança vai crescer e muita coisa vai acontecer. Agora que eu estou começando a entender, eu tenho que começar a refletir que há uma responsabilidade muito grande sobre mim. Existe um chamado sobre mim. Existem pessoas que vão ser abençoadas através de mim. Então Maria começou a entender, querido, que ela tinha... Aquela criança não era uma criança qualquer. Não era uma criança normal. Era uma criança cheia do poder de Deus e queria salvar o mundo. Você já parou para pensar o tamanho do seu chamado? O tamanho daquilo que o Senhor te chamou para ser, para fazer a obra de Deus na terra? Você já prestou atenção nisso? Já parou para pensar nisso? 33 anos de ministério de excelência. 33 anos de ministério concluído com sucesso. Não foi abortado, não morreu no meio do caminho, sabe? 33 anos. 33 anos. E olha, querido, que o nascimento de Jesus foi bom, mas olha o tumulto que teve para impedir que Jesus nascesse. Depois ele ficou 30 anos no anonimato, calado. Quantas e quantas vezes, querido? Por falta de meditar na lei do Senhor dia e noite, a gente quer que o ministério comece hoje e amanhã ele já esteja conhecido no mundo inteiro.
Quantas e quantas vezes, porque não medita, porque não busca a direção de Deus, porque age na carnalidade, porque age de qualquer jeito, porque age como quer. Aí eu comecei um ministério hoje, amanhã a igreja tem que bombar. E a igreja é tua? Pois se é tua, te vira, porque se for de Deus, é no tempo dele. Sabe, queridos, quantos ministérios não estão inchados, cheio de gente vivendo o evangelho de qualquer jeito, cheio de Acabe, cheio de Jezabel, cheio de pombagira. Sabe por quê? Porque o crescimento é uma coisa, inchaço é outra coisa. Jesus ficou 30 anos no anonimato, mas quando chegou o percurso, do Getsêmani até o Gólgota, ele não desistiu. Ele não desistiu. Quando ele foi traído e entregue aos sacerdotes, ao próprio povo dele, até chegar no Gólgota para morrer por mim e por você, ele não desistiu, irmãos. E quantos mimimi, quanta gente que fica com mimimi, dizendo que a igreja não cresce, o ministério não cresce, fica com mimimi, porque o chamado não foi Deus que lhe deu, porque o ministério não foi Deus que lhe deu, porque a igreja não foi Deus que abriu. Porque se fosse, você aguentava o tranco. Porque Jesus foi traído, foi cuspido. Satanás mostrou para ele essa geração aqui que está acontecendo hoje, para ele desistir. E ele não desistiu do chamado. Sabe por quê? Porque houve crescimento, porque houve estrutura. Não foi inchaço, não foi com mimimi, não foi com rê, não foi de qualquer jeito. Se você não foi chamado, não abra sua boca para dizer que você tem chamado. Não abra sua boca para dizer que você tem um ministério que Deus lhe deu. Se você quer status, se você não quer sofrer, não quer pagar preço, não abra sua boca para falar que você tem. Entendeu, queridos? Nós precisamos meditar sobre tudo isso, porque o teu chamado, ele não é teu. Jesus foi escolhido para nascer do ventre de Maria, mas Jesus não era de Maria. Aproveitando quando ele disse assim, tua mãe está te chamando, o que é que eu tenho contigo, mulher? A minha família é quem ama meu pai. Eu trabalho dia e noite porque o meu pai trabalha até hoje. Então, irmão, não vem com mimimi, não. Não vem falar que você tem um chamado, que você tem isso, que você tem aquilo, e fica com rê, não. Isso é a cor do cão. Sabe? Isso é cor do diabo, abrir a boca para falar essas coisas. Isso é uma pedra de tropeço para o evangelho. É pedra de tropeço. Reveja como está o seu caminhar. Se você não está imitando a conduta dos pecadores, se você não está sentando na mesa dos escarnecedores, ao invés de você estar meditando na lei, na palavra, tendo satisfação na palavra de Deus, você não está tendo satisfação na murmuração. Você não está tendo satisfação dizendo não sei o que. Pare com isso, irmãos. Pare com isso, medita aqui, ó. Ao contrário, a sua satisfação é na lei do Senhor. Aí o que diz aqui o versículo 3? Quando ele diz que a satisfação que você deve ter, que eu e você temos que ter, é na lei do Senhor, ele diz assim, é o que ele fala? É como árvore plantada à beira de águas correntes, o fluir de Deus, água viva. O sim do Senhor, o está consumado, o sim e o amém. É assim que funciona. É o sim e o amém. Nós não podemos olhar para aquilo que o Senhor entrega na nossa mão de qualquer jeito. A gente não pode pegar a obra de Deus, aquilo que o Senhor entrega na nossa mão e fazer de qualquer jeito. Sabe, queridos? Porque aqui está dizendo que nós temos que ter a satisfação, porque assim nós seremos como árvore plantada à beira de águas correntes, fluirá de mim e de você um rio de água viva. E eu tenho uma coisa para lhe falar, se você acha que chamado é só abrir igreja, você está enganado. Se você foi chamado para ser o zelador da igreja, você tem que colocar o melhor papel higiênico no banheiro. Você tem que colocar o melhor sabonete para os irmãos lavar a mão. Você tem que colocar a toalha limpa todo dia, não é só nos dias do culto.
Você tem que limpar o chão da igreja bem limpo, as salas, as mesas, porque o teu chamado é zelar da casa do Senhor. Querido, nós não podemos olhar para uma pessoa que foi chamado para limpar a casa de Deus e ele é só um zelador. Você não pode olhar para o seu chamado só, não, eu sou só um zelador. Não, você não é só um zelador, você está cuidando da casa do Senhor, aonde o povo de Deus vai se reunir, vai se congregar. Você está entendendo? Deus dizer assim: vem cá, Maria, vem cá, João, você vai limpar a minha casa para quando o meu povo chegar, a casa tá perfumadinha. Sabe, irmão, você não pode levar esse chamado de qualquer jeito, não. A pessoa chegar na igreja, o banheiro tá sujo, a igreja tá suja, os gabinetes, as salas estão sujas. Aí cadê a pessoa que Deus entregou o chamado na mão dele? Cada um é chamado para 30, um é chamado para 60, um é chamado para 90. Não importa o tamanho do chamado, importa que faça com excelência, porque você está fazendo para Deus. A palavra de Deus diz, a palavra lá em Coríntios vai dizer que o meu e o seu trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Você não trabalha para agradar homem, você trabalha para agradar a Deus. Sabia, queridos? Não é tão bom chegar assim: nossa, como é que tá cheiroso, nossa, como é que tá limpinho. Quem é? É o João que limpa. E alguém te surpreender com um presente, com uma oferta, porque às vezes você é só o zelador, mas Deus conhece a tua necessidade. Aí usa alguém para te abençoar na área que você está precisando. Aí o Senhor ouve as tuas orações, porque tu tá ali limpando e tá orando, tá limpando e tá adorando, e o Senhor tá abrindo o céu te abençoando. Mas se você chega para murmurar, que todo mundo faz isso, que deixaram aquilo, que o banheiro tá aqui, que o banheiro tá assado, murmurando, limpando a igreja do Senhor, a casa de Deus, murmurando, aí Deus fecha o céu. Sabia, querido? Ah, mas eu sou o diácono, é com excelência. Eu sou a que dança, dance com excelência. Eu sou a que canto, cante com excelência. Eu sou a que fica na mídia com excelência. Eu sou intercessora, faça com excelência. Tudo faça para o Senhor com excelência. Seja uma árvore plantada no rio do Senhor. Seja uma bênção. Medita sobre o teu chamado. Medita sobre a tua casa. Sabe, querida, a gente fica tempos e tempos, horas e horas meditando de como tramar algo com alguém, para alguém, tramando uma mentira, uma calúnia, uma defamação, uma puxação de tapete contra alguém, mas a gente não pensa de uma maneira certa. Aqui eu vou limpar essa sala que cabe 10 cadeiras, mas se eu colocar uma cadeira aqui, outra ali, eu posso dar, acho que vai sobrar um espaço, cabe mais 2 cadeiras. Você foi chamado para pensar os pensamentos do céu. Não importa qual é o seu chamado, faça com excelência. Faça com excelência para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor está lá no céu e está te observando. Porque José era um presidiário. Mas quando ele chegou lá, que o carcereiro deu os presos para ele tomar conta, ele fez com excelência. Ele cuidou daquele presídio com excelência. Ele estava sendo treinado para algo maior. Aí você é o zelador da igreja, não leva de qualquer jeito. Aí Deus está trabalhando no coração do pastor. Olha, tá vendo o zelador? Estou cuidando dele. Quando chegar na hora certa, tu vai, botar ele em outro lugar. Aí nunca chega esse dia. Porque Deus conhece o coração, sabe que faz murmurando, nunca vai governar. Porque o presidiário, o copeiro se esqueceu dele, mas Jesus não se esqueceu. Na hora de honrar José, de tirar José do presídio, ele saiu direto do presídio para governar o Egito. Se Deus tirar você hoje de ser zelador da igreja, você tem condição de sentar na cadeira do pastor? Que foi isso que aconteceu com José. Ele saiu para governar. Se Deus precisar tirar você hoje da posição mais simples que você estiver ocupando hoje e para colocar você num lugar alto, você está preparado para ser? A Maria estava. A Maria estava. Sabe por quê?
Porque a Maria não tinha tempo para estar com sentada na mesa dos escarnecedores. A Maria ouvia, guardava e refletia. Por isso, ela aguentou o tranco junto com Jesus. Você já imaginou que é uma mãe olhar para um filho passando tudo que Jesus estava passando e ela ter o autocontrole de chorar, de aguentar tudo que Maria aguenta? Irmão, eu não tenho essa coragem. Eu não tenho fôlego para isso. Eu não tenho. Ver todo mundo cuspindo, batendo, fazendo tudo o que fizeram com Jesus. E a Maria ficar ali o tempo todo. Uma mãe, querida, não é assim não. Para uma mãe não. Para uma mãe não. Mas ela estava se preparando desde que Jesus nasceu. Desde o nascimento de Jesus, desde que aqueles pastores chegaram lá e disse para ela tudo aquilo que ela ouviu, que ela começou a entender que o filho dela não era uma pessoa comum, e ela começou a se preparar no íntimo dela para entender que com o passar do tempo muita coisa ia se desenrolando, que muita coisa ia acontecendo. E eu imagino que Maria ia se mantendo nesse comportamento de estar sempre ouvindo, sempre refletindo e procurando entender quem era aquela criança que com 12 anos estava pregando para os sábios, para os sacerdotes no templo. Ela sabia que não era natural aquilo que ela estava carregando. Ela sabia. Então, querido, você já entendeu que você não é um homem qualquer. Você já entendeu que você não é uma mulher qualquer. Você já entendeu que o Senhor te chamou para fazer é algo extremamente especial. Você já entendeu? Se não, procure entender. Procure entender. Olha aqui. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham. E tudo o que faz prospera. Ô glória! Tudo o que faz prospera. Tá aqui, ó. Dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo o que faz prospera. Tudo o que faz prospera. Você já imaginou, querido, tudo que você pôr a mão prosperar? Ainda que seja de uma forma lenta, porque o bebê nasceu hoje, mas foi 33 anos depois que se cumpriu o que ele veio fazer na terra. Quando Maria deu luz a Jesus, ele era só um bebê, mas ele veio fazer o que na terra? Morrer por mim e por você. 33 anos se cumpriu. Quem é que garante que o teu não vai demorar 40 anos? Mas você tem que continuar plantado como árvore no rio de Deus. Pode demorar 100 anos. Você tem que continuar como árvore frutífera. Você tem que continuar como árvore plantada. Você tem que continuar dando fruto. Você tem que continuar florescendo na presença de Deus. A arca demorou 120 anos. Quando o Senhor colocou o projeto da arca dentro de Noé, até a arca ficar pronta foi 120 anos. Mas salvou a família dele e mudou a história. Foi de um tempo para o outro. Então você não sabe o que Deus está te entregando hoje. Você não sabe o que Deus está te entregando nessa tarde. Você não sabe, então você tem que procurar entender. Porque de hoje até 40 anos, de hoje até 33 anos, de hoje até 120 anos, tem que se cumprir com excelência. Porque se você vacilar na caminhada, o projeto cai. Você não pode vacilar na caminhada. A gente se preocupa muito, queridos, só com a gestação. Ah, mas eu consegui engravidar. Agora 9 meses, vão comprar a mamadeira, os panos do menino, e daqui a pouco o menino nasce e tudo bem. Não, e tudo bem não. É aí que a jornada começa. É aí que a jornada começa. Tem criança que quando nasce é a saúde em pessoa. Tem outros que não. Dá uma gripe aqui, vai internada ali, chora aqui, chora acolá. Tem menino que não chora, tem menino que chora dia e noite. Tem menino que toma vacina não sente nada. Tem menino que toma vacina fica arriado. Você não sabe.
Você não sabe. E outra coisa, amados, quando Deus chama a gente, Ele não fala. Quando Deus chama, Ele não diz, é hoje, é agora, a caminhada é assim e começa hoje e vai até a tal dia. Não. O que Ele fez com Abraão? Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é eu tô te mostrando. Não é sai da tua parentela para tu ir bem aqui para Balsas, para tu ir bem ali pro Maranhão. Não, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, bota o pé nas águas e vai, deixar que eu vou te guiando no caminho. E eu vou te fazer pai de multidões. Um homem avançado na idade, uma mulher avançada na idade e estéril. Como é que vai ser mãe de multidão? Então, querido, Ele é Deus. Ele diz, olha, vou te dar um chamado, vou te chamar para uma obra. É que dia, que hora, que obra, como, tal. Ele fica calado. Ele fica calado. Ele faz assim, ó. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Ele só diz assim, vou colocar algo dentro de ti e se cala. Conforme for. Aí o que ele está querendo com isso? Aí ele vai entender as intenções do meu e do teu coração. Aí ele vai ver qual vai ser o meu e o teu procedimento. Aí ele vai ver se a gente vai estar imitando a conduta de outras pessoas que não tem chamado nenhum, que não tem nada. Sabe, queridos? Que não tem nada. Se a gente vai estar sentada perdendo tempo com picuinha, com qualquer coisa. Se a gente vai, irmão, ficar na roda dos zombadores. Ele vai dizer assim, eu vou te chamar, eu vou colocar algo dentro de ti. Aí o que ele espera? O quê? Que a gente tenha satisfação nesse chamado, embora a gente não saiba do que se trata, quando vai nascer, de que forma vai ser, com o tempo da duração. Importa o que Ele espera de mim e de você, que a gente tenha satisfação aqui, ó. Aí a gente começa a ler, a meditar na palavra, porque conforme a gente vai meditando aqui, Ele vai dando os sinais. Ele vai dando os sinais. Irmãos, a gente se perde demais na caminhada, porque a gente não presta atenção nos sinais. Na live de amanhã, nós vamos falar sobre isso. Os sinais, a direção que o Senhor dá pra gente, e a gente não percebe, porque está intestido demais com as coisas do mundo. Porque está intestido demais com as coisas naturais. E a palavra vai dizer em Coríntios que o homem espiritual entende das coisas espirituais. E os carnais, ó, do que é carnal. Quantas e quantas vezes não tem homens que caem com 10, 15, 20 anos de ministério bom, gigantesco, cai. Por quê? Porque não vigia, porque não ouve a voz do Senhor, porque não entende os sinais, as direções, porque não está ligado à árvore, não está plantada no rio do Senhor. Tá aqui, ó, como árvore plantada à beira de águas correntes. Sabe por que não dá o fruto no tempo certo? Sabe por que as folhas murcham? E sabe por que não prospera? Porque não está plantado à beira da água do Senhor. Não está plantado nas águas do Senhor. Não está plantado aqui, amado. Aqui é o nosso rio. Aqui é o rio de Deus. É daqui que flui a água corrente. É daqui que flui o rio de água viva. É daqui, ó. A gente não está plantado aqui. Aí não prospera. As folhas secam. Não serve para nada. Murmura. E muitos acabam o quê? Se perdendo no meio da caminhada. E muitos acabam o quê? Se desviando. E muitos acabam o quê? Voltando para o mundo. E a Bíblia diz, volta para comer o vômito. Volta para comer o vômito. Muitos voltam para comer o vômito. Muitos não aguentam o tranco, porque demora. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Jesus nasceu, mas 33 anos depois foi que ele foi morrer no Gólgota por mim e por você. E o chamado dele e a responsabilidade de Maria. Queridos, nós precisamos. Porque que tem muita gente que se perde no meio do caminho.
Aí sai, volta pro mundo, sai falando mal da igreja, se desvia, fala que foi roubado, fala que pediram dinheiro demais, fala que foi a isso, fala que tinha autoridade que era usurpadora, que vivia debaixo disso e daquilo. A Bíblia diz que você tem que ficar debaixo das autoridades mesmo, tem que obedecer à autoridade mesmo. Mas o diabão da rebelião tá dentro de si, aí não quer obedecer e sai para falar mal porque não aguenta o tranco. Porque não está plantado no rio de Deus, nas correntes do Senhor. Porque águas correntes, olha, ela vai limpando as sujeiras. Se você chegar num rio, você vai ver que a água está correndo. Ali vai todo tipo de sujeira. Se você tomar banho bem aqui, o sujo do teu corpo vai na água, a sujeira da mente, do coração, as dificuldades que a gente passa no dia a dia, as traições, as frustrações, tudo isso aquela água corrente vai levando e você vai se purificando, e você vai se renovando, e você vai se restaurando, e o Senhor vai restituindo tuas forças, teu ânimo, vai colocando um óleo novo, uma palavra nova, algo novo, aí você vai dar o fruto no tempo certo, as suas folhas não vão murchar, e você vai prosperar em tudo que fizer. Mas você tem que estar plantada aqui a tua árvore, você tem que estar plantada à beira de águas correntes. Água parada cria bicho. Água parada cria bicho, cria bicho. Água parada dá dengue, dá zika, atrofia os pensamentos, atrofia o coração, atrofia, adoece, irmãos. Água parada adoece, mata. Quantas pessoas não morreram de dengue? Não morre da zika? Não morre do covid? Água parada mata. Água parada mata, meu querido. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, pra essa fonte de água viva aqui. Vem pra cá, pra beira dessa água corrente. Vem pra beira dessa água corrente. Vai dar o teu coração e a tua mente pro Senhor limpar, pro Senhor purificar e santificar. Porque ainda que você seja podado, cortado, Jó capítulo 14, versículo 7 vai dizer que a árvore cortada tem jeito pra ela. Que ó, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas ela floresce, ao cheiro das águas ela nasce de novo, ao cheiro das águas a raiz vai brotar de novo, irmãos, ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra de Deus, os teus sonhos vão ser realizados, os teus projetos vão acontecer, tudo vai dar certo. Tu pode estar numa situação morta, desempregada, o marido foi embora, doente, não tem esperança de nada, os cobradores batendo na porta, pode estar do jeito que tiver, ao cheiro das águas tudo muda. Ao cheiro da palavra de Deus você arruma um emprego, teu marido volta, tu fica curada, todo mundo quer ser teu amigo, todo mundo quer visitar a tua casa. Ao cheiro das águas, amado, ao cheiro das águas tudo volta a brotar, ao cheiro das águas. Está aqui na palavra, Salmo 1 e lá em Jó, capítulo 14, versículo 7, ou é o 7,14, ao cheiro das águas, irmãos, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, acorda, está aqui, tenha prazer, tenha satisfação em honrar o Senhor em tudo, tenha prazer em adorar o Senhor, tenha prazer de estar na presença de Deus, de estar na casa do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos, de fazer o bem, de orar, de perdoar. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Às vezes a tua vida está toda travada porque tu não perdoa teu pai, porque tu não perdoa tua mãe, porque tu não ama teu pai e tua mãe. A Bíblia diz que quem não honra pai e mãe é digno de morte. E às vezes não morre literalmente, mas está morto espiritualmente. O diabo cegou, está sendo palhaço para a sociedade, mangofa para as pessoas. Por quê? Porque não honra pai e mãe. Honre pai e mãe, não desgaste relacionamentos desnecessários. Para que desgastar relacionamento desnecessariamente? Tenha prazer na lei do Senhor, perdoar, amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o teu irmão, meditar na palavra, pensar sobre essas coisas, guardar e refletir como Maria fez, porque assim você será muito bem sucedida no chamado, na bênção, no milagre que o Senhor tem para você. Amém, queridos? Eu li aqui Salmos, o versículo 1, Salmo 1, do 1 ao 3.
que você possa meditar nessa palavra, queridos. Medite nessa palavra. Medita na palavra do Senhor. Amém? Eu oro a Deus nessa tarde, que o Senhor te abençoe grandemente. Que você tenha um final de tarde abençoado, uma noite tranquila, que a tua sexta-feira seja excelente, amém? E que amanhã às 3 a gente esteja aqui juntos novamente para aprender mais do Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará por esses dias, grandes coisas o Senhor fará por esse tempo, grandes coisas o Senhor tem para nos entregar, para nos abençoar. As nossas folhas não estão murchas, sabe? Nós somos um povo próspero. Deus tem algo mais para nós. Então nós precisamos guardar e refletir sobre tudo que tem sido nos anunciado, tudo que a palavra tem nos dito, tudo que nós temos recebido da parte do Senhor. Nós temos que meditar sobre isso, analisar sobre isso. Amém? Deus te abençoe grandemente. A live vai ficar salva. Se você precisar ouvir novamente, ouça. Se você precisar enviar para alguém, envie. Abençoa outras vidas. Talvez alguém está precisando só dessa palavra para se despertar, para acordar, para conquistar, para dizer assim, eu só precisava isso, ir para o rio de Deus, criar força e vida nova, e lutar e vencer e conquistar. Talvez a pessoa só precisa disso. Amém? Então seja canal de bênçãos e envie a live para outras pessoas. Amém? Deus te abençoe grandemente. Shalom e até amanhã.